Olá Sérgio, aqui é o Gabriel novamente. Vamos começar a verificação do seu exercício E3. Já estou com o seu arquivo aqui aberto e a nossa verificação começa com a criação do passo 4, certo? Então, clicando com o botão direito nessa área cinza, eu venho em More Views. Eu vejo que nós temos alguns passos 4, né? Então, o primeiro deles é um passo 4 sem nada do lado. Opa, não. Eu quero editar e ver que ele é um modo composto criado corretamente pelo passo 4, asterisco, com o task name form. Esse passo 4, asterisco, você criou com a tabela passo 4, sem grupo, sem filtro e sem aparecer no menu. Muito bem. Vamos dar uma olhada então na tabela que você usou no passo 4. Ela é apresentada em alguns modos, né? Então, editando, na página 118 do seu livro, você vai encontrar os elementos que nós deveríamos encontrar nessa tabela. Então, nós começamos com o ID, Indicators, Unique ID, Text 27, que você deveria ter renomeado, certo? Em vez de ter colocado o título, vamos lembrar a diferença daqui a pouco. WBS, predecessores, name, sucessores. Temos o flag 16, que esse sim você renomeou, dá para ver aqui, ó, flag pacote de trabalho virou o nome do flag 16. Temos bem fora de ordem, não tem problema, summary, pacote de trabalho, type e for driving, e assim encerra. O contact tá aqui também. Muito bem. Ok, não vou aplicar. Eu vou aplicar o modo 04. Sem isso aqui. Espera aí. 04, 4C, muito bem. E o org. Tá. Esse já é o 5. Então, o 04, que é o primeiro modo composto do nosso curso, significa que nós teremos um modo na parte de cima e outro na parte de baixo, dividido por esse bioma, como você pode ver. Ele, na parte Task Name Form, você deveria ter selecionado o campo Notes, aqui embaixo, ó, Notes para ser apresentado. Por quê? Nesse momento do nosso curso, nós estamos listando as atividades, certo? E fazendo a documentação dessas atividades e ainda da EAP. Então, passando pelas atividades e pela EAP do seu projeto, você vai poder encontrar na parte de baixo uma forma fácil de tanto ler quanto fazer a documentação dessa EAP mais atividades, certo? Vale a pena lembrar que também para as atividades você pode encontrar na documentação objetivo, descrição, premissas, restrições, estimativa de recurso, enfim, tudo aquilo que nós conversamos sobre documentação da EAP pode ser estendido e deve para a documentação das atividades, certo? Vou tirar essa parte de baixo para ficar mais fácil de ver aqui o seu projeto. Se o project voltar a responder. Pronto. E vamos dar uma olhada no campo personalizado, né, que eu falei a diferença entre renomear e colocar o título. Um deles você renomeou, no outro você colocou o título. Deixa eu ver qual. Flag 16 e lá o código da atividade. Então, dando um duplo clique, mas não funciona mais, Field Sections. Você tem como título para essa tabela aqui, para esse campo, código da atividade, mas não foi o nome dele. Então, se eu mudar para o passo 1, por exemplo, e incluir aqui o text 27, ele vem como text 27, porque esse não é o seu nome. O título funciona somente naquela tabela onde você o pôs. Se eu, no entanto, inserir aqui
a coluna flag 16, que agora eu esqueci o nome, por isso que eu... pacote de trabalho. Então, se eu incluir aqui pacote de trabalho, porque eu posso usar isso, inclusive para buscar o campo, esse é o nome do campo, tá certo? Você pode buscar tanto por flag 16 quanto por pacote de trabalho. Mas eu vou tirar isso aqui. Essa então é a diferença entre renomear e colocar o título. Renomeando, você está renomeando para o projeto como um todo, e o título ele serve somente para aquela tabela. Um campo renomeado, ele pode apresentar um título numa tabela. Então o nome era flag 16, mas nessa tabela aqui eu quero que seja qualquer outra coisa, a flag 16, A, B ou qualquer outro nome, certo? Você pode mudar isso, o título sobrepõe. Bom, vamos dar uma olhada nas atividades do seu projeto. Eu vou pegar isso aqui, trazer para cá, isso aqui para cá. Flag 16, estágio de 2 forças. Vamos dar uma olhada nas atividades do seu projeto. Primeira coisa, eu vejo que tem uma atividade fantasma aqui, né? Então eu vou deletar. Vou pedir para o project renumerar WS. Pronto, renumerou. Tem uma outra atividade fantasma aqui. Ela não tem predecessor nem sucessor, não tem nome, não tem nada, então eu vou deletar também. Deixa eu ver se tem mais. Aqui tem mais um. Isso acontece às vezes. Bem, enquanto isso, anote o primeiro número da sua sequência. Não falei ainda. Número 49. Eu vi que você colocou corretamente os números no local certo, então não deve ter havido confusão nem problema. É bem simples. Mais uma aqui. Eu vou criar um filtro para apresentar somente atividades no seu projeto. Ou então você já fez. Vamos ver. Passo 3, não. Passo 3000. Esse passo 3 é o quê? Não apresentar marco. Tá, então quero um filtro novo. Somente atividades e marcos. Show no menu. Eu quero summary é igual a não. E pronto. Ok. E não vai, peraí. De novo. Cadê? Mais filtro. Não, que é grupo. Somente atividades, edito. Ué, isso devia bastar. Eu não devia ter aplicado. Assim, a criação desse filtro vai tornar mais fácil a primeira verificação das suas atividades, quanto a, por exemplo, aqui é um pacote de planejamento, né? Planejar, supervisionar, controlar, receber, analisar, ver se estão todas em forma de verbo, ver se você tem um número razoável de marcos, e mais para frente vai me ajudar a ver predecessores e sucessores. Mas antes de ver a relação entre suas atividades e seus marcos, que eu já vejo que falta aqui, né, alguns, eu vou tirar o filtro e ver como isso está dentro do seu projeto. Então, dentro de gerenciamento, nós temos atividades, legal. Dentro de corpo técnico, deixa eu pegar todo mundo, pronto, subtract. Aí eu posso ir abrindo um por um. Então, a etapa A, engenheiro civil, receber, analisar, sim, receber, analisar, e assim vai. Tá, etapa C, receber, contratar, realizar, contratar, certo. Etapa D, treinar. Da mesma forma que nós não poderíamos ter somente uma subdivisão de produtos, né, também não deveríamos ter somente uma
a atividade. Por isso que eu estou conferindo se encontro deslizes, né, na criação da sua EAP mais atividades agora, inclusão das atividades. Mas parece que foi um processo sistemático aqui, né, repetido, e não tem grandes problemas. Quer dizer, não tem problema nenhum. Não que eu tenha visto. Anote aí o segundo número da sua sequência, número 10. 10. Bem, voltar àquele filtro. Por quê? Todos os elementos da sua... Quer dizer, todas as atividades dos seus marcos, né? Todos os elementos da sua EAP mais atividades, fora o summon, logo, atividades e marcos, devem ser sequenciados. Todos eles devem ter predecessores e sucessores. Fora, é claro, o início, né, que não tem predecessor, e o término, que não tem sucessor. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui um autofiltro e pedir para me mostrar o que estiver em branco. Só que ele não... Vamos ver. Mudou aqui o esquema. Aqui, blank. Pronto. Então, eu vejo que eu já estava somente apresentando as atividades e os marcos com um filtro criado. Ainda assim, eu criei um autofiltro e, somado àquela restrição, eu pedi para apresentar dentre eles somente o que tem predecessor vazio. E apareceu somente início das atividades. Deve ser seu marco de início do projeto, porque ele tem o ID número 2. Então eu vou tirar esse cara aqui. Cadê? Selecionar todo mundo. E faço a mesma coisa no sucessor. Blank. Ok. Já para sucessor, a gente vê que tem alguns marcos aqui, né, sem sucessor. Inclusive, início da etapa A. Para fim da seleção, para fim das seleções, eu vou jogar como sucessor o fim das atividades. Porque, ou melhor, talvez o que venha depois, ID 28. Aqui. ID 28. Tá aqui, fim da seleção. Vou mostrar também isso aqui. ID 28, fim da seleção do engenheiro civil 2. Depois que selecionou, isso foi na etapa A, você deve querer continuar esse processo na etapa B. Tá aqui, engenheiro civil 2. Realizar entrevista. Você só realiza a entrevista... eu fiz. Não. Você só realiza a entrevista depois que seleciona. Então, esse cara tem D28. Em vez de colocar 27 para realizar a entrevista, você poderia colocar 28. Em termos de projeto de tempo, seria a mesma coisa, porque o marco ele não tem duração e você não teria o marco sem sucessor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você tem concretizar negociações com o Civil 1 como pré-requisito de realizar entrevistas Civil 2. Ah, sim, mas elas devem começar juntas. Agora que eu vi aqui, SS. Tá. E realizar também SS com engenheiro elétrico 2. Mas você deve tomar cuidado com esse vínculo que você criou. Eu entendi que você pretende que essas duas atividades aconteçam simultaneamente. Ou pelo menos comecem juntas. Deixa eu dar uma olhada na duração. Não tem duração ainda, nós não estamos na aula de duração, esqueci. Mas, por exemplo, se as entrevistas forem realizadas em salas diferentes, se elas puderem ser realizadas em horários diferentes, por exemplo, a entrevista com o engenheiro elétrico num dia, a outra no outro, ou um no mesmo dia, mas caso a entrevista dure 2 horas, por exemplo, se um pudesse ser de manhã e a outra à tarde, coisas nesse sentido, não vale a pena colocar uma relação de início para início,
porque caso a entrevista com o engenheiro elétrico 1 atrase, a com o engenheiro elétrico 2 vai atrasar também, né? Porque ela manda no início da de baixo. Se você está fazendo um paralelismo, não devem ser as mesmas pessoas que realizarão essas entrevistas, né? E mesmo que seja, vale mais a pena colocar todo mundo paralelo e depois fazer restrição de recurso para ver quando o RH vai poder entrevistar, do que colocar assim dessa forma, né? Eu não sei o que mais motivou você a fazer o Start to Start, mas a princípio valeria mais a pena fazer simplesmente ambas terem o mesmo predecessor. Então, se realizar a entrevista com o Civil 1, realizar a entrevista com o Civil 2 tiverem o mesmo predecessor, quando ele acabar, os dois vão começar. Ou então, melhor que isso, realizar a entrevista com o Civil 1, ter fim de seleção Civil 1, realizar a entrevista Civil 2, ter fim de seleção Civil 2 e cada um seguir a sua vida. Depois, com as restrições do recurso, no sentido de fulano faz entrevistas com engenheiros civis. Quando fulano puder atuar, o project vai programar, né, segundo a restrição do recurso. Bem, só tentando mostrar, né, que existem várias formas de parametrizar o projeto e especificamente o sequenciamento das atividades gera, né, muitas opções. Você pode fazer de várias formas diferentes, inclusive a mesma coisa de várias formas diferentes. Então, na restrição, a gente pede para colocar o que é estritamente necessário. Então, é estritamente necessário que ambas comecem juntas? Então, dá uma olhada nisso. Próximo número é o número 70 e o número 44. Bem, temos cores diferentes aqui, né? Então, vamos dar uma olhada no Textiles, que está aqui no Format. Textiles, onde você define regras para os elementos aqui da sua tabela. Isso fica em cada tabela, em cada grupo, modo, na verdade. Então, atividades não críticas e atividades críticas, que para nós, por enquanto, é a mesma coisa, estão azul marinho, sem nenhuma outra formatação. Nós temos milestones itálico e nessa cor, que agora nós temos várias opções de cor, mas ela era conhecida como azul petróleo. Não sei porquê. Formatado dessa forma, você cria uma regra que serve inclusive para futuros elementos. Então, se eu incluir aqui um marco do futuro e falar, né, que é o marco, cadê Advanced, Marks a Milestone, ele automaticamente assume a formatação de marco. Se eu falar que não, ele não é um marco, ele volta a ficar com formatação de atividade. Se eu transformar ele em Summary, ele assume formatação de Summary e o que está dentro dele assume formatação de marco. Certo? Deletar isso aqui. Vamos falar um pouco dos elementos da sua tabela, né, que eu acabei pulando. Depois eu vou retomar para predecessores e sucessores para... Não preciso, já falei predecessores e sucessores. Bem, ID, Indicators, já falamos. O ID único, ele é, como o nome diz, né, um número único para cada linha. Ele marca, diferente do ID, que marca simplesmente a ordem da linha no projeto, e se eu mudar, pegar a 57, jogar para cima, ela vai assumir um novo número, significando nova ordem dela, uma ordem crescente. O ID ele grava a ordem de criação dessa linha. Então, novamente, se eu criar alguma coisa aqui, essa aqui foi a linha de número 262 do meu projeto, e nunca mais haverá uma linha com esse número. Eu posso renomear essa, ela continua 262. Agora, criando outra igual, DDD, vai ser a 263. Se eu pegar
a de baixo jogar para cima, continua sendo 263, apesar do ID ter trocado, certo? Então, esse aqui é um ID único. Nós temos código da atividade, que é o texto 27, que seria um código personalizável para você identificar os elementos da sua EAP mais atividade. Por exemplo, aqui, os elementos da sua EAP mais atividade serão, na verdade. Cadê? Etapa A, traço 1.0. Não, aqui já seria 1.2. Porque ponto, não tem ponto? Não tem ponto, vírgula, vírgula é ponto. Eu configurei meu teclado. Por quê? Porque esse aqui seria 1, esse aqui seria 1.1, aqui seria 1.3 e assim sucessivamente. Aqui, diferente, já seria etapa B. E assim criei, essa aqui 1.1. E assim para todos os elementos da sua EAP. Então você poderia criar um código personalizável. Aqui os marcos não serão assim. Marco vai ser diferente. Esse aqui é o segundo marco. Então esse aqui é o marco 02. Só para ver a ordem dele. Ou então vou separar por, enfim, você cria uma maneira de identificar os elementos do seu projeto. O código de EAP nós já vimos, o WBS. Dessa forma nós temos 1, 2, 3, 4 campos de identificação dos elementos da EAP, cada um com suas particularidades. Pessoas, assessores, nome, responsável. Responsável, e agora eu vou abrir tudo aqui, você deveria ter incluído para todos os elementos da sua EAP mais atividades, fora os marcos. Certo? Os marcos não tem, mas de resto, todos eles devem ter responsável e todos eles devem ter texto 28, 29 e 30, outline code, que a gente vai ver daqui a pouco. Todos têm que ter nível org, fora os marcos. Então, o projeto como um todo, os summaries, as atividades, pacote de trabalho, pacote de planejamento, tudo isso tem. Aqui em tipo da tarefa, nós pedimos que você incluísse pelo menos um Fixed Unit e Fixed Work, porque na aula 4 nós vamos ver duração, e vendo duração vamos poder exemplificar isso aqui melhor, certo? E os últimos dois aqui é produtos e marcos, sendo que o segundo você pode transformar a linha de marco para não marco, para atividade, clicando. Então aqui virou marco, aqui deixou de ser marco. Produto não, ele nos serve para ver o que é e não é produto, e o principal uso que eu faço disso é autofiltro. Então eu quero ver somente os produtos. Então, yes, tira o no, pronto. Estou vendo somente os produtos do seu projeto. Vendo somente os produtos do seu projeto, eu posso ver que nenhum deles possui predecessor e sucessor. Você não sequenciou a EAP, os elementos da EAP. Muito bem, não deveria realmente ter sequenciado. Então, ok? E o próximo número da sua sequência é o número 67. 67. Vamos dar uma olhada então nesse outline code que você incluiu aqui no passo 2. Vamos lá. O campo outline code, a intenção dele é por que não tem atividade aqui dentro? Tem filtro? Tem filtro. Tira o filtro. Pronto. Então, o Outline Code ele vai substituir o texto 28, 29 e 30. Então, dentro dele, nós queríamos encontrar os mesmos elementos que você tem aqui no texto 28, 29 e 30. Vamos dar uma olhada nisso? Clicar com o botão direito, Custom Fields, pegar esse org, que é o Outline Code, Lookup,
A máscara você colocou 3 níveis de caractere. Dá para ir pelo asterisco aqui. Muito bem. Agora eu vou renomear. Eu vou pegar... Isso aqui eu não sei direito. Vou deletar isso aqui. Vou criar P de presidência. Vou criar D1, D2, D3. Que parece ser assim, estar dividido o seu... Opa, D3. Todos eles estão dentro de P. Dentro de D1 tem S1, somente S1, não vou conseguir ver, né? Não. Eu vou incluir S1. Eu vou incluir S1, S2, S3 em todos. Cadê? Opa. S2, S3, eu consigo copiar? Vamos ver. Opa, eu colei. Vamos lá. S1. Pronto. Esse cara aqui entra. Esse aqui entra. Esse aqui entra. Além disso, tem um externo em algum lugar. Eu vou colocar aqui. A intenção era fazer igual, mas se não ficou igual, você vai fazer em casa também, né? Então, uma outra observação, não é aqui, é aqui. Você deixou marcar as opções corretas. A primeira deve ficar desmarcadas, porque caso marcada, ela permitiria que o usuário incluísse elementos novos diretamente na marcação aqui, o que nós não queremos. Uma das coisas legais do Outline Code é justamente evitar erro de digitação, que pode parecer pouca coisa, mas acontece bastante. Quando você está escrevendo no texto 28, 29, 30 ali, o nível organizacional, né, e ele não é P, D, S1, ele é, por exemplo, presidência. Alguém escreve presidência sem acento, alguém escreve com acento, pronto, já são 2 elementos diferentes quando você for agrupar, tá certo? Agrupando de forma diferente e não percebi. Vi que a totalização do dinheiro é uma, mas na verdade é outra. Enfim. E o segundo permite que somente níveis que não possuem subordinados sejam escolhidos. Dessa forma, nós estamos forçando que somente os campos S1, S2, S3 e externo sejam escolhidos e que os elementos continuem com 3 níveis organizacionais. Porque quando eu escolho esse S1, eu escolhi esse S1 com D1 e P. Se eu escolhi esse com D2 e P. Nível org 3, 2, nível org 1. Então, continuamos com 3 níveis organizacionais. Então, ok, sumiu tudo, maravilha. Aqui, eu vou escolher o S3 do D3. Disso tudo aqui. Aqui, o S2 do D2. Nesse pessoal aqui. Aqui é o S3. É claro que eu não vou preencher para todo mundo, né? Só quero botar alguns para ter alguma coisa para aparecer no grupo. Certo? Você fez um grupo para esse campo. Aqui, vou colocar assim. Aqui, início das atividades não tem. Aqui, vou colocar assim. Seria interessante marcar, né? Para não marcar os marcos. Para não colocar aqui acidentalmente. Se bem que só pode ser acidental quando você faz aleatoriamente quando estou fazendo. Quando você olha, lê e pensa em quem, da responsabilidade de quem que é. Isso aqui você não vai marcar sem querer. Então S1 e tá bom. Vou colocar um externo aqui. Cadê onde é que tem externo aqui? Um externo assim. Aqui tem marco? Não tem marco. Aqui S2, maravilha, vou colocar S2 aqui do D2. Pronto. Então, criamos o nível org. Se ficou dúvida quanto à configuração dele aqui, né, o que pode acontecer,
Aí você entra em contato, bota na sala de aula, e-mail, enfim. Entre em contato com a gente. 3org, outline. E tem muito pouco. Vou voltar lá. Vou fazer isso. Mesmo que fique marco, você sabe que não pode, sabe que está errado. Estou fazendo isso para encher o modo. Opa. Pronto, agora sim, o A. E continua pouco. Vamos dar uma olhada então nesse filtro aqui. Filtro AORG Outline. Mais filtro, nível Outline, pacote de trabalho igual assim. Mas aí você só está mostrando o pacote de trabalho. Você não está mostrando as atividades. O que eu vou tirar esse filtro aqui. Limpar filtro. Porque aí você só mostraria as atividades que foram sequenciadas. Não é do seu grupo, mas grupo 3, edito, show summary task. Se eu tivesse isso desmarcado e tivesse marcado o filtro pacote de trabalho igual assim, não ia aparecer nada, né? Eu vou tirar isso aqui. Tirar. E para tirar os marcos e os que estão vazios, na verdade só os marcos, porque os que estão vazios nós temos que ver. E, deixa eu ver, passo 3000. Antes de aplicar tem que olhar, né? Vou limpar, mais filtro, passo 3, edito. É aquele, mas isso aqui não nos serve mais porque eu não preenchi de novo o texto 27, 28, 29, 30 como deveria. Passo 3000, foi a mesma coisa. Eu vou criar um novo do tipo milestone equals no. Não poderia ter feito isso na aula anterior porque no marco. Porque nós não tínhamos visto ainda o campo marco, se era sim ou não. Então aqui nós temos no. Então milestone igual a não. Por que não vi? De novo. Porque não está aplicado. No marco. Eu tiro os marcos. Tirando os marcos, não era para ter nada aqui. Essas coisas aqui em cima estão porque eu não fiz o preenchimento, mas não era para estar aqui, certo? Tirando tudo, nós podemos ver P, D1, 2, 3 e abrindo cada um deles. Como eu falei de custo, né? Mais para frente, você vai ver que as coisas se totalizam aqui em cima. Então, horas trabalhadas. Não, na verdade, duração. Duração agrupada segundo esse critério. Custo agrupado segundo esse critério. Recursos, enfim. Uma série de informações agrupadas quanto aos infinitos tipos de grupo que você pode criar no Project. Vamos para o seu diagrama de rede. Passo 5. Passo 5 org. Não quero passo 5 org. Eu quero passo 5, 5. Não tem passo 5, 5. More views. Só 5 org. Eu vou pegar seu 5 org e... Não, porque não era para... Eu vou pegar então o diagrama de rede, aplicar e fazer algumas verificações, né? Deveria ter sido criadas no passo 5 puro. Ele tem um nome, passo 5, diagrama de rede, não sei o que, sem ordem. Tá? Acho que é rede de atividade, só que sem ordem. Primeiro, você deveria ter vindo em layout e tirado summary task. Os links ficarem pretos. Não crítico, tanto não crítico quanto o crítico. Assim, todos ficaram dessa forma. Ainda, em Box Styles, você pega atividade crítica, coloca caixa preta, não crítica, coloca caixa preta. Acompanhando
Você conhece? Fica assim. Mais box. A não crítica tem essa cor. Você vai colocar branco. Crítica já é branco. Milestone, preto. Não critical, preto, com fundo branco. Nós não estamos vendo duração, então nós não temos ainda caminho crítico, e ver isso, ficar vendo, pode atrapalhar. Vou diminuir um pouco o zoom, você ter uma ideia do que eu estou fazendo. Estou colocando todo mundo na cor padrão. Eu vou, em algum modo, abrir todo mundo. Por que isso aqui não tem sucessor? Qual é a ideia disso? Tá aqui, eu podia dar best, mas ID20. Por que ID20 não tem sucessor? Eu não corrigi daquela hora? 20, início da etapa 1. Sucessor. Não. Eu não corrigi daquela hora. Sucessor, vazio. Ok. Vazio. Mas aí tem os marcos também. Tem os summaries também. Deixa pra lá. Voltar lá pro diagrama de rede. Então, aqui, inclusive, é uma boa forma de você ver, né, o que está, aonde a rede está aberta. Logo percebi que existiam elementos sem sucessor que estão aqui. Você pode fazer o sequenciamento. Que atividade é essa? Planejamento, tá? Você pode fazer sequenciamento aqui, assim, jogar lá para o término do projeto. Aqui. Mas é um pouco estranho. Eu não gosto, não. Você deveria ainda, aqui em Box Tiles, definir um template para as atividades. Então, tanto as críticas quanto não críticas, elas deveriam ter o controle. O que é isso? Por que está tudo em português? Que veio do seu, o seu projeto em português, né? Então, você deveria vir aqui em More Templates, criar um template novo e incluir os elementos que estão no seu livro, né, no capítulo correspondente. Então, acho que atividades, o nome do template é atividades do projeto. Aqui no layout você pode escolher o número de colunas e tabelas, certo? Vamos, por exemplo, colocar ID, name e nível. É org 3 que você não. Não. Então text 30. Ok. Close. Então, para as críticas, atividade do projeto. Para não críticas, atividade do projeto. Ok. Vou pegar uma dessas aqui. Então, 4 planejamento, esse 3. Aqui, assim, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, né? Então, de novo, More Templates, pegar a atividade do projeto, editar, clicar em cada uma delas e pedir para mostrar o rótulo, de forma que fique mais fácil entender que números são esses. Deixa eu jogar para cá. Só tem marco aqui. Aqui. Nível org 3 S1, ID e o nome. Em vez de ID, botar ABS, uma coisa assim. O template certo está no livro, certo? Agora sim, pulando para o org, que é esse, onde você... Deixa eu... sim, nós não sequenciamos todas as atividades, mas deixa eu jogar para cá. Tá todo mundo aberto. Então, aqui tá confuso. Anote, por favor, o número 77. Bom, o modo foi criado corretamente, né? Você está com um grupo
Vamos dar uma olhada, grupo 3A org, bom, groups, edito, grupando quanto nível org. Eu também não conferi o do 3A, então vamos dar uma olhada aqui, é o mesmo, a org. Então, sem mistério. O último modo para conferir então seria o 4C, onde nós temos o 4 asterisco na parte de cima e embaixo o Relationship Diagram. Você reparou que todos os modos compostos ele tem no modo de baixo uma subordinação ao modo de cima. Então, embaixo as informações que aparecem são as que eu selecionei em cima. Foi assim para o Note e é assim para o Relationship Diagram, vai ser assim para qualquer modo. Por exemplo, se eu incluir aqui um Gantt, embaixo vai aparecer o que eu selecionei em cima. Estou fazendo isso porque nas próximas aulas nós vamos mostrar que serve de exemplo. Ok? Último número, 4. E a nossa verificação fica por aqui. Qualquer dúvida, como sempre, por favor, entre em contato. Continue bom trabalho. A atividade no Moodle não pode parar, deve continuar assim.